Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. Para você que está no nosso site, é uma alegria recebê-lo. E para você que está visualizando via YouTube, então esse é o nosso site. Se você clicar no Google, Adelages, então o Google já vai buscar o nosso site. Você entra lá, acessa o link da Escola Dominical e você vai encontrar esta videoaula, essa ferramenta maravilhosa que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E nós estamos aqui para dar início ao segundo trimestre das nossas lições bíblicas do ano de 2015. Nós estamos aqui com o comentarista José Gonçalves e ele vem trazendo aqui este maravilhoso tema, Jesus, o homem perfeito, baseado aí no Evangelho de Lucas, o médico amado. Em uma sociedade onde nós estamos vendo um avanço generalizado da imoralidade em praticamente todas as áreas da sociedade, nunca foi tão importante olharmos para o homem perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. E nós temos aqui mais um trimestre abençoado, o segundo, com 13 lições. E a primeira lição, hoje, nós vamos abordar aqui o Evangelho segundo Lucas. Nós vamos estudar e conhecer um pouco mais do Evangelho segundo Lucas e as lições maravilhosas que nós encontramos estudando este Evangelho. Então, a segunda lição vai abordar o nascimento de Jesus. Terceira lição, a infância de Jesus. Quarta lição, a tentação de Jesus. Quinta lição, Jesus escolhe seus discípulos. Sexta lição, mulheres que ajudaram Jesus. Sétima lição, poder sobre as doenças e morte. Oitava lição, o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Lição 9, as limitações dos discípulos. Lição 10, Jesus e o dinheiro. Lição 11, a última ceia. Lição 12, a morte de Jesus. Lição 13, a ressurreição de Jesus. Tudo acerca de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então esse trimestre vai ser maravilhoso, eu convido você. Dê início a esse curso conosco, nas nossas igrejas, todos os domingos pela manhã. Nós estaremos aprendendo essas lições maravilhosas. E a nossa lição de número 1, o nosso título Evangelho segundo Lucas, está baseado em Lucas, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Nós estamos aqui baseando a nossa lição em Lucas, e aqui o texto áureo, Lucas 1 e 4, vem aqui trazendo uma das finalidades pelo qual o Evangelho de Lucas foi escrito. Porque Lucas endereçou este Evangelho a uma pessoa e queria que esta pessoa, que já tinha recebido informações acerca do Senhor Jesus e das boas novas de salvação, ficasse mais inteirado sobre o assunto, e também essa pessoa, que ela é uma pessoa, segundo os historiadores, de influência, ele então divulgasse para todas as demais pessoas que estavam em sua volta. E na verdade era uma necessidade da época. Nós vamos entender aqui no decorrer da lição que Lucas, nas suas viagens missionárias, junto com o apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, ali entre as igrejas, ele já conhecia o Evangelho, porque todos estavam baseados no Evangelho de Marcos, o primeiro Evangelho a ser escrito. Mas faltava ainda, para muita gente, muitos esclarecimentos. Faltava muita informação. E Lucas, que também é conhecido como um grande, não apenas médico, mas um grande historiador, ele fez uma grande pesquisa acerca de muitas informações do ministério de Jesus Cristo, da sua vida, e ele decide fazer uma obra, praticamente na ideia dele, eu acredito que o Espírito Santo fez ele sentir isso, ele queria fazer uma obra a mais completa possível para aquela época, para tirar as dúvidas e esclarecer com certeza acerca de quem era Jesus Cristo e a sua obra na terra, principalmente entre a elite romana, porque
todos os povos da época ali estavam debaixo do Império Romano. Os romanos achavam que os cristãos eram uma seita. E os historiadores dizem que Lucas se preocupou em explicar, principalmente Champlin, ele explica que Lucas ele estava muito preocupado em explicar que os cristãos não eram uma seita, não eram uma seita que estavam promovendo sedições e queriam promover bagunça no Império Romano, não, mas que era uma verdade universal de salvação e paz. Então Lucas procurou fazer uma grande pesquisa e trazer uma obra completa acerca de Jesus Cristo e a sua obra. E aí, então um textual diz, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. E aqui nós vamos ver para quem que ele estava usando essa expressão, para quem que ele escreveu este evangelho. Verdade prática, o cristão possui uma fé divinamente revelada e historicamente bem fundamentada. Porque no evangelho de Lucas, ele traz textos históricos onde a própria ciência, chamada história, porque a história é uma ciência, a história consegue provar a veracidade das verdades contidas no Evangelho de Lucas por fatos históricos que a própria arqueologia comprovou. E também a história por meio de datas, a geografia por meio dos locais da época, porque Lucas, assim então, ele traz informações históricas, informações geográficas, e é por isso que a verdade prática diz aqui que nós temos uma fé divinamente revelada e historicamente bem fundamentada. Então, quando alguém levantar dúvidas acerca da nossa fé, a própria ciência, a história, a geografia, a arqueologia, confirma as informações contidas no Evangelho, toda a Bíblia, né, mas principalmente aqui no Evangelho de São Lucas. Nós temos aqui, meus irmãos, objetivos específicos. A lição ela traz alguns objetivos. Primeiro objetivo, apresentar o terceiro evangelho. Nós temos que ter um conhecimento profundo acerca desse evangelho que é considerado não apenas o evangelho de maior conteúdo dos 4 evangelhos. Na verdade, Lucas, a obra de Lucas, porque ele escreveu o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Os historiadores são unânimes em dizer que Lucas ele fez uma obra só, em 2 volumes. O primeiro volume ele escreveu Lucas, o Evangelho, e o segundo volume, Atos dos Apóstolos. Os 2 para a mesma pessoa, que era um homem chamado Teófilo. Eu fiz questão de colocar aqui, Champlin diz que Teófilo possivelmente seria um alto oficial romano, convertido ao cristianismo e que queria mais explicações acerca da verdade acerca da pessoa de Jesus Cristo e o Evangelho. Então, Lucas, ele se dirige com 2 volumes. Primeiro, o Evangelho para Teófilo e depois Atos dos Apóstolos. Juntando Lucas e Atos dos Apóstolos, é o maior conteúdo do Novo Testamento. Dá mais conteúdo do que as 13 cartas do apóstolo Paulo. E é claro que ninguém tem certeza se Hebreus foi Paulo que escreveu, ninguém consegue provar isso, mas tirando Hebreus, que fica na dúvida se foi Paulo ou não, as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu não dá o conteúdo que tem em Lucas e também em Atos dos Apóstolos. Ou seja, Lucas é o autor do Novo Testamento com o maior volume de escritos da Bíblia, do Novo Testamento. Então veja a importância desse autor para o Novo Testamento. Resume-se então que Lucas foi o que mais escreveu no Novo Testamento sobre Jesus. Então olha a importância de estudar o terceiro evangelho. Segundo objetivo, conhecer os fundamentos e historicidade da fé cristã. Lucas ele vai trazer aqui os fundamentos da fé cristã, que é exatamente a pessoa de Jesus Cristo e é o que mais oferece informações acerca de Jesus. Também, quarto objetivo, afirmar a universalidade da fé cristã. Por que aqui o objetivo é afirmar a universalidade? Porque Lucas se preocupou, diferente de Mateus. Porque Orlando Boyer, o escritor, ele diz que Mateus, na verdade, o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Marcos escreveu para a igreja que estava em Roma.
E ele apresenta Jesus, Marcos apresenta Jesus como o grande servo. Como em Roma naquela época tinha mais de 30 mil escravos, só em Roma ali, os cristãos, eles sofriam demais nas mãos dos romanos, e falar em servo naquela época era sinônimo de tristeza. Mas Marcos apresenta Jesus como um grande servo. Orlando Boyd, ele escreve dizendo que, ele conclui que Marcos, o evangelista Marcos, ele apresenta a pessoa de Jesus para os cristãos romanos como sendo um grande servo, ele veio para servir, para que os escravos daquela época, para que os cristãos daquela época que eram escravos, não ficassem frustrados, porque eles saberiam que o Mestre, Jesus Cristo, também viveu aqui como um escravo, como um homem que veio para servir. Então, Orlando Boyd, ele traz essa afirmação como um conforto, dizendo que Marcos apresenta Jesus aos cristãos romanos como o grande servo. Mas Boyer também diz que Mateus, ele escreveu o seu evangelho para os cristãos judeus e apresenta Jesus como o grande rei. E aí Mateus, ele pega a genealogia de Jesus e ele traz de Abraão até Jesus, porque para os judeus, a figura mais importante para a obediência a Deus seria Abraão. Então, como Mateus se dirige para os judeus, na genealogia do Evangelho de Mateus, você vai ver de Jesus a Abraão. Só que Lucas, Orlando Boyd diz que Lucas não se dirige necessariamente para os cristãos romanos e nem para os judeus, cristãos judeus convertidos que saíram do judaísmo. Lucas se dirige aos gentios, principalmente os gregos. Então, ele está querendo dizer que o Evangelho de Lucas era para o mundo todo. Por isso que Lucas puxa a genealogia de Jesus até Adão. Ele não vai até Abraão, ele vai de Jesus até Adão, ou de Adão até Jesus, mostrando que o Evangelho da salvação não era apenas para um grupo em si, na visão de alguns, mas a intenção de Lucas é mostrar que o Evangelho é para todo o mundo, tanto judeu, como romano, como grego, todos os povos. É por isso que na genealogia de Lucas você vai ver essa diferença. Ele então, de Adão até Jesus, ele mostra a genealogia para mostrar que as promessas abrangem toda a humanidade, desde Adão a todos aqueles que Deus, o Senhor, chamar. E o quarto objetivo, expor a identidade de Jesus, o Messias esperado. E aqui é tão lindo porque Lucas faz questão de mencionar como Jesus nasceu. Então ele veio em carne, ele teve um nascimento, ele entrou pela porta, ele nasceu de mulher, veio em carne, e ele faz questão de abordar a identidade de Jesus como o Messias. Interessante que o apóstolo Paulo diz que o espírito do anticristo não afirma que Jesus veio em carne. E Lucas faz questão de mostrar que o Senhor Jesus veio em carne e ele veio como Filho de Deus, o Messias. Por isso que ele aborda ali a questão do anjo e etc. A lição ela tem 4 partes, 4 tópicos de ensino. O primeiro tópico diz o terceiro evangelho. O segundo tópico, os fundamentos e a historicidade da fé cristã. O terceiro tópico, a universalidade da salvação. E o quarto tópico, a identidade de Jesus, o Messias esperado. É interessante, eu trouxe aqui algumas anotações para fazer algumas comparações. Você que é professor, que vai ver esse vídeo ou de repente está vendo, você anote essas informações para que domingo na congregação você possa repartir com os irmãos e crescer na edificação. Por exemplo, Lucas é a maior obra ou o maior conteúdo escriturístico do Novo Testamento. O autor, Lucas, trouxe o maior conteúdo de informações do Novo Testamento, porque você vai juntar Lucas e Atos dos Apóstolos, dá o maior conteúdo dos autores do Novo Testamento. Outra coisa, é o evangelho que tem, dos 4 evangelhos, é o que mais tem informações acerca de Jesus. Terceiro, ele traz então uma mensagem para todos os povos, ele identifica isso na genealogia, de Adão até Jesus. Quarto,
Ele é escrito para os cristãos gregos, principalmente os gentios. Quinto, é o que mais aparece, dos 4 evangelhos, é o que mais aparece a pessoa do Espírito Santo. Eu fiz questão, você pode anotar aí, no Evangelho de Marcos, aparece 6 referências do Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, aparece 12 referências sobre a pessoa do Espírito Santo. E no Evangelho de Lucas, aparece 17 vezes a pessoa do Espírito Santo. É o que mais aborda sobre a pessoa do Espírito Santo. Sexto, Cristo, no Evangelho de Lucas, é visto como o Filho do Homem. Alguns historiadores acreditam que como Lucas se dirigiu aos gregos, naquela época, os gregos, não só naquela época, hoje ainda existe, mas naquela época era muito forte a mitologia grega. Os gregos achavam que havia entre os seres humanos muitos homens que eram semideuses. Hoje está bem conhecido na mídia, as pessoas, principalmente entre os jovens, todo mundo eu creio que já assistiu aquele filme Fúria de Titãs, que conta um pouco da mitologia grega. Naquele filme ele mostra um homem chamado Perseu, que habita entre os demais seres humanos, mas aquele ali é um homem, mas também parte homem e parte Deus, ou seja, ele é um semideus. Os gregos tinham a ideia de que muitos homens também poderiam ser semideuses. Então eles tinham um desejo de ser Deus. Os gregos tinham essa mentalidade. Eles tinham desejo de ser Deus. Eles tinham 13 deuses, né? Lá tinha um monte chamado Olimpo, e em cima daquele monte eles tinham os altares dos 13 deuses, com o deus maior que chamavam de Zeus, e eles veneravam os deuses e também tinham o desejo de ser deuses ou semideuses. Mas Lucas faz questão de mostrar que Jesus, sendo Deus, ele desceu aqui e não viveu como Deus. Jesus, ele tinha prazer em dizer, Lucas abordou isso várias vezes, Jesus tinha prazer em dizer, eu sou filho do homem. Quando Jesus dizia que era filho do homem, ele estava dizendo que era 100% carne. Alguns teólogos até acreditam que quando Jesus dizia, eu sou filho do homem, o inferno tremia. Por quê? Porque Paulo diz que havia uma cédula que era contrária a nós. Ou seja, Satanás acusava que seria impossível um ser humano, carne e osso, nascer, crescer e morrer sem pecado. Satanás acreditava que ele levaria toda a humanidade com ele para o lago de fogo no juízo final. Mas Jesus, ele veio justificar a carne. E ele nasceu em carne, viveu como um homem, que ele não viveu aqui como Deus, e ele morreu sem pecado. E aí ele justificou a carne. Ele venceu o pecado, venceu a tentação, venceu o diabo e justificou a carne. Tanto que a Bíblia chama ele de segundo Adão. O primeiro derrubou a humanidade e Jesus, segundo Adão, justificou a humanidade. Aí Paulo diz que essa cédula, que era uma cédula de acusação, Paulo viu muitas condenações em tribunais e tinha as cédulas de acusação. Era usado, o promotor usava uma cédula de acusação. O que ele fez? Está aqui, ó, ele roubou, ele matou. E Paulo usa a ideia e diz assim, havia contra nós uma cédula que nos era contrária. Cristo pegou essa cédula e cravou ela na cruz. Ou seja, a acusação de que uma carne não conseguiria vencer o pecado, Cristo cravou isso, rasgou essa cédula e colocou ela debaixo da cruz, esmagada. Por quê? Porque ele era carne e venceu. Por isso que Lucas aborda várias vezes que Jesus tinha prazer em dizer, eu sou filho do homem. E quando Jesus dizia que era filho do homem, o inferno tremia, porque havia ali uma carne que estava vencendo o pecado e vencendo o diabo. Então, ele é apresentado como filho do homem. E também, para que os gregos tirassem aquela ideia de querer ser um semideus, de querer ser porque Satanás sempre colocou isso no coração do ser humano, o egocentrismo, o antropocentrismo. Infelizmente, quando deu a Revolução Francesa, a partir já do século XVIII, século XVII, na Europa, e infelizmente surgiu o iluminismo, que foi o alto poder da razão,
E a humanidade, principalmente os europeus do século XVII, XVIII, eles saíram eles queriam sair debaixo do jugo da religião, e eles diziam que o ser humano, com a razão, pode alcançar a felicidade sem a ajuda da religião. E aí a humanidade, a sociedade, se transformou numa sociedade antropocentrista. O que é isso? Antropocêntrica. O homem é o centro de tudo, não Deus. É verdade, isso é ensinado nas faculdades. Quando o ser humano começou a se achar que era Deus, ele foi envenenado pelo orgulho de Satanás. E aí então, naquela época, os gregos tinham uma intenção grande de cada um querer ser um Deus. E aí vem Lucas mostrando que Jesus, apesar de ser Deus, não viveu aqui como Deus. Ele dizia, eu sou filho do homem, eu sou um ser humano. E aí então a ideia é que eles então se tornassem humildes. Um dia nós iremos receber a glorificação do nosso corpo e sair desse plano carnal. Mas enquanto estivermos nessa terra, andar como Jesus andou, em humildade, sendo homem. Então Lucas traz essa maravilhosa lição. Também Lucas foi endereçado para Teófilo, um alto oficial romano. Aparece aqui, irmãos, no Evangelho de Lucas, das 23 parábolas de Jesus, que aparecem em todos os evangelhos, só no Evangelho de Lucas aparece 18 parábolas. Olha o tanto de parábola que aparece no Evangelho de Lucas. Das 15 orações que Jesus Cristo fez, que a Bíblia falava que Jesus ia orar, no Evangelho de Lucas aparece 11 orações. Nos outros evangelhos aparece às vezes 4, 5 orações, Jesus orando. Lucas fez questão de mostrar 11 vezes Jesus Cristo orando. E nós temos aqui ainda outras informações. Por exemplo, eu fiz questão de mostrar aqui, irmãos, que Lucas, ele teve contato com o apóstolo Marcos, com o discípulo Marcos, que se tornou um evangelista, aliás. Que Marcos andou muito com o apóstolo Paulo e também andou com Pedro. Então Marcos recebeu as informações e escreveu o Evangelho de Marcos, isso aproximadamente 60 depois de Cristo. Notemos que a primeira obra do Novo Testamento a ser escrita foi Tessalonicenses. E isso aproximadamente 50 depois de Cristo. Então se Jesus morreu 30 ou 33 depois de Cristo ali na data cristã do calendário gregoriano, note que a igreja ficou quase 20 anos sem uma escritura pelos apóstolos, eles ouviam os escritos do Antigo Testamento. Os irmãos, quase 2 décadas sem ter uma escritura. Aí até que Paulo escreve aos Tessalonicenses, e aí vem Marcos escrevendo o seu evangelho. E Marcos tem uma coisa interessante aqui, se você quiser comparar, anote aí. Você vê que Lucas teve contato com Marcos em Colossenses 4, versículo 10 e 14. Também você vai encontrar em Filemon, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12 e 25. Também Atos 13, 13. Atos 15, 37 e 41. Vai anotando aí. 2 Timóteo 4, 11 ao 13. São passagens que você vai encontrar Lucas tendo contato com Marcos, da onde ele tirou 1/3 da sua obra. Interessante que os historiadores dizem, eu gosto que Champlin ele diz assim, ele faz uma análise muito boa. Se você tiver o comentário de Champlin, do Evangelho de Lucas, vai lá que você vai ver muitas comparações que Champlin faz. E ele mostra que Mateus, quando foi escrever o seu evangelho, porque Marcos ele serviu de base para o evangelista Mateus e para o evangelista Lucas, porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus ele pegou 93% do evangelho de Marcos, 93%. E Lucas ele pegou apenas 60% do evangelho de Marcos. Isso equivale que o evangelho de Marcos tem 661 versículos. O Evangelho de Marcos, 661 versículos. O Evangelho de Lucas tem 1.148 versículos. Olha a quantidade de conteúdo
além daquilo que Marcos escreveu. Então, ou seja, equivale dizer que Lucas, ele pegou 1/3, ou seja, 1/3 do Evangelho de Lucas, ele se baseou em Marcos. Mas a grande maioria do Evangelho de Lucas, ele, no seu esmero de historiador, nas suas muitas viagens, aqui na lição vai falar da data, do local, da onde ele possa ter escrito. Alguns acreditam que foi Antioquia, que ele era de Antioquia da Síria. Eusébio de Cesareia diz que ele era de Antioquia da Síria. Mas alguns acreditam que nas muitas viagens que ele fez, ele escreveu um pouco em cada lugar, passou em várias cidades, várias regiões, e em um determinado local, depois de várias viagens escrevendo, ele então reuniu tudo e fez então a conclusão do Evangelho de Lucas. Mas exatamente o local onde ele escreveu, ninguém tem certeza. Mas ele se baseou 1/3, 60% em Marcos, daquilo que ele ouviu de Marcos e daquilo que os irmãos contavam do Evangelho de Marcos. E ele pegou um pouco de pesquisa com Paulo, ele pegou pesquisa com os outros apóstolos, com a igreja por onde os apóstolos estavam pregando, as comunidades. Até eu acho interessante que Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, ele diz assim, Lucas era nativo da Síria, seus pais eram gentios, e ele tinha uma ligação muito forte com Paulo, em relação à viagem que Paulo fez para Troade. Você vai encontrar isso em Atos 16 e 10. Então, é provável que ele tenha se convertido por uma das pregações do apóstolo Paulo. E depois se tornou cooperador de Paulo. E com certeza ele era muito grato a Paulo. E há quem diga que ele cuidava das enfermidades de Paulo. Porque, segundo nós sabemos, o que acredita-se que Paulo poderia ter, aquele espinho na carne, poderia ser uma enfermidade que ele tinha no seu corpo. E Lucas era médico. E Paulo faz uma menção dizendo que Lucas, o médico amado. É bem provável que Lucas, algumas vezes, cuidou com muito amor do apóstolo Paulo. E ele era muito amado mesmo. E aí então é feita essas comparações. Nós temos aqui, irmãos, interessante, se você quiser anotar, Lucas, ele usou 5 blocos, 5 grandes partes do Evangelho de Marcos. Ele usa aqui, você vai encontrar no Evangelho de Lucas, textos onde ele se baseou em Marcos. Quais os trechos do Evangelho de Marcos que Lucas se baseou? Marcos capítulo 4, versículo 31 ao 44, capítulo 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 16, capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 9, e também versículo 50, do capítulo 9. Também capítulo 18, versículo 15 ao 43, capítulo 19, versículo 28, até o capítulo 22, versículo 13. Esses textos de Marcos, Lucas se baseou nesses textos para escrever os seus textos. Então, se você anotou aí, depois você vai fazer uma análise. E ainda é interessante lembrar que as comparações que Champlin faz, ele faz aqui um paralelo das informações que Lucas recebeu do apóstolo Paulo, e ele faz um paralelo com textos escritos por Paulo. Por exemplo, Lucas capítulo 10, versículo 7, ele faz um paralelo com o texto escrito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 27. Então, Lucas 10 e 7 é um paralelo a 1 Coríntios 10 e 27. Então, aqui os historiadores acreditam que Lucas recebeu informações do apóstolo Paulo e escreveu, então, no seu evangelho. Também Lucas 17, capítulo 17, versículo 27 ao 29, e também o capítulo 21, versículo 34 e 35, é feito um paralelo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, 3, 6 e 7. Então, acredita-se que Lucas recebeu as informações do apóstolo Paulo,
porque Paulo também colocou essas informações nos seus escritos, e Lucas, tendo se baseado em Paulo, escreveu no seu evangelho. Isso, então, resumimos, da onde é que Lucas tirou as informações? Muitas das suas informações ele tirou dos relatos do apóstolo Paulo e também dos relatos do evangelho de Marcos. Então, Lucas se baseou, só que acredita-se que Lucas, ele tinha estudo. Naquela época, para ser médico, não é diferente de hoje, né? Você tem que ter uma certa influência. E por ser grego, acredita-se que ele tinha aquele hábito de muita leitura, porque o Evangelho de Lucas foi considerado um dos grandes, um dos maiores clássicos da literatura grega, da escrita grega. O Evangelho não foi incluído nas literaturas gregas, não. Mas analisando a beleza, o cuidado escriturístico, o alto nível da linguagem do Evangelho de Lucas, subentende-se que Lucas era muito instruído em letras, em escrever, em leitura, em sabedoria. E aí, justamente a pessoa para quem ele direcionou o seu evangelho, que foi para Teófilo, acredita-se que ele era um alto oficial do exército romano convertido ao cristianismo, então ele não poderia ouvir e nem ler, aliás, uma escrita pobre, no sentido escriturístico. Então Lucas teve um imenso cuidado para escrever da melhor forma, o maior número de informações, com maior clareza, para deixar bem claro que os cristãos não eram uma seita, mas era um povo honesto, obediente a uma verdade absoluta, chamada Jesus Cristo, que era o Messias prometido para vir à Terra salvar a humanidade. Então a mensagem de Lucas é maravilhosa, tanto foi para aquela época para os dias de hoje. E Lucas é considerado a obra mais bela do Novo Testamento. Alguns até dizem que é a obra mais bela em nível escriturístico, na beleza das palavras, na forma de escrever, na maneira de colocar as histórias, os fatos, os argumentos, a forma de introduzir, a conexão dos fatos, um fato conectando ao outro, o conteúdo de informações, é a obra considerada a obra mais bela da Bíblia. Então note que maravilha vai ser estudarmos o Evangelho de Lucas. E nós temos aqui ainda, irmãos, a ênfase principal do Evangelho de Lucas. Eu fiz questão de colocar aqui que Lucas dá uma ênfase especial à bondade de Jesus em relação, diferente dos outros evangelhos, não aparece tanta ênfase esses textos aqui, esses temas aqui, ó. A bondade de Jesus em relação às mulheres, porque naquela época não é diferente, hoje ainda existe machismo. Naquela época muito mais. Mas Lucas faz questão de frisar a importância que foram as mulheres no ministério de Jesus. Como elas apoiaram Jesus Cristo e foram importantes para o evangelho do Senhor Jesus ser propagado, e também o Senhor Jesus, enquanto andou aqui, foi atendido pelas mulheres que o serviam. Então Lucas dá uma ênfase muito grande à utilidade das mulheres e a bondade de Jesus para com elas. Também a bondade de Jesus para com os fracos, Lucas aborda muito isso. A bondade de Jesus para com os pobres, também a bondade de Jesus para com os excluídos e também a bondade de Jesus para os que sofriam. Então a ênfase especial do Evangelho está baseada na bondade de Jesus para com as mulheres, para com os fracos, para com os pobres, os excluídos e os que sofriam. Então Lucas, na verdade, é uma obra espetacular. E eu faço questão de frisar que quando nós formos estudarmos, no decorrer desse trimestre, você vai ver e você vai amar Lucas. Eu acredito que você vai começar a ler Lucas e não vai ter mais vontade de todo dia dar uma estudada no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque é o que mais contém informações acerca de parábolas,
é o que mais contém informações acerca das orações de Jesus, é o que mais contém a informação da atuação do Espírito Santo. Lucas é uma obra completa. E eu tenho aqui o testemunho ainda da autoria de Lucas, em 185 depois de Cristo. Nós vemos aqui no livro de Irineu, o livro Contra as Heresias de Irineu, aparece uma menção no livro, uma afirmação sobre a autoria de Lucas. E também ainda, em meados do final do século II, Tertuliano, Orígenes, Eusébio e Jerônimo, eles comentam acerca desse evangelho ter como autor Lucas, o médico amado. Então é inquestionável que esta obra foi do médico amado, chamado Lucas, e aí tem os relatos históricos acerca da veracidade. Em relação à data, ninguém tem certeza. O que se sabe é que se o primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos, que foi escrito entre 55 a 65 depois de Cristo, o que se sabe é que Lucas foi escrito depois. Então, o escritor aqui, José Gonçalves, ele comenta da data, aqui a autoria e data, ele diz aqui, ó, deixa eu ver aqui, encontrar, ó, Lucas escreveu sua obra no início dos anos 60 do primeiro século da era cristã. Então, não se sabe ao certo. Se Marcos escreveu entre 55, Lucas pode ter escrito entre 60, o início da década de 60, depois de Cristo. Mas fica em torno dessa década de 60 depois de Cristo aqui, a maioria são unânimes em relação a isso. Meus irmãos, nós temos aqui então, nessa lição para domingo, nós vamos abordar 4 pontos importantes. Eu já falei aqui, vamos abordar a autoria e data, a obra. Lucas era historiador e médico, escreveu em 2 volumes, os destinatários, principalmente para Teófilo, um alto oficial do exército romano convertido ao cristianismo, e ele se preocupou em fazer com que os gregos conhecessem o evangelho, então por isso que ele buscou o maior número de informação para passar, para trazer para eles a informação. Vamos ver aqui o cristianismo no seu contexto histórico, os fundamentos da fé cristã. Vamos ver também que Lucas tinha a intenção de ensinar a palavra catequese, muito conhecida entre os católicos. Ela vem do versículo 4 de Lucas, que diz aqui, ó, que lá está escrita a palavra grega katecheo, que originou a palavra latina catequese, a palavra no latim, né, que no português hoje nós entendemos como catequese. Então Lucas tinha a intenção de ensinar os discípulos. Isso significa que as pessoas já conheciam e tinham muitas dúvidas acerca de Cristo. Então Lucas, nas suas viagens missionárias, ele ficou sabendo, conhecendo que entre os cristãos, eles já tinham informação, já estavam crendo, mas muitas dúvidas e contradições. Aí de todas as informações, eu vejo o Espírito Santo, irmãos, parece que o Espírito Santo está olhando para aquela época. Tudo bem, Marcos já escreveu o Evangelho, mais destinado aos cristãos de Roma, e muita gente ainda está conhecendo, mas está na dúvida. E Lucas, com a instrução cultural que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha, Lucas ele foi então tocado pelo Espírito Santo, como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim, ó, vai buscar informações. E Lucas busca o maior número de informações, faz a obra e entrega uma das obras mais completas acerca de Jesus para tirar a dúvida de todas as pessoas naquela época e também nos dias de hoje. Então, meus irmãos, a conclusão diz que o terceiro evangelho é considerado a coroa dos evangelhos sinóticos. O terceiro evangelho é a coroa dos evangelhos. Eu convido você para estudar conosco esse maravilhoso trimestre, onde nós estamos embasados nas informações de Lucas, o médico amado. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente edificado por meio desse trimestre. Ficamos por aqui com a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha anotado, entendido muitas informações e passe isso para os alunos domingo pela manhã. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém.